A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 12 do terceiro trimestre de 2024 da EBD, revista da CPAD Adultos, que tem como título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia, compartilhar, comentar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da Faeste Academia. E também não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia para abençoar a sua vida. E também você encontra aqui na descrição abaixo desse vídeo links para você comprar os livros que são citados pelo comentarista deste novo trimestre, desta lição, e nos ajudar dessa forma a prosseguir com esse ministério de ensino da palavra de Deus. O texto áureo diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios, capítulo 21, versículo 1. A verdade prática diz: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esther, no capítulo 7, versículos de 1 a 10. A introdução diz: na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Então, o contexto desta lição, de número 12, é justamente o que vai acontecer ali no segundo banquete, quando a rainha Esther vai fazer o seu pedido ao rei Assuero. E todos os desdobramentos que virão em seguida, não só para Amã e também para a rainha Esther, como, por extensão, o livramento que Deus vai proporcionar a todo o seu povo, a Mardoqueu e todo o povo judeu que estava condenado à morte. Então veja como, em pouco tempo, as coisas se alteraram, as condições se alteraram, porque tudo estava convergindo para que o Amã fosse vitorioso, para que ele alcançasse ali o seu objetivo de destruir Mardoqueu e o povo judeu. Mas Deus estava no controle de todas as coisas que estavam acontecendo e Deus, na hora certa, no momento certo, ele usou ali a rainha Esther, que na soberania de Deus, foi Deus quem a colocou ali no posto de rainha da Pérsia, para que ela pudesse, junto ao rei Assuero, interceder em favor do seu povo. Então, Deus, ele está sempre no controle. O cristão, ele ora, ele entrega a vida dele ao Senhor, ele entrega o dia dele ao Senhor, e o Senhor Jesus vai cuidando dele dia após dia, vai dando escapes e livramentos, e vai abençoando esse crente que é fiel, que realmente confia nesse Deus Todo-Poderoso. Tópico 1, o banquete e a denúncia. Subtópico 1, a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã.
Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Ester. Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Veja só o que aconteceu. O Amã, ele mandou preparar uma forca para enforcar o Mardoqueu, e no dia seguinte, de manhã, bem cedinho, ele foi lá ao palácio para pedir ao rei para enforcar o Mardoqueu. Certamente ele ia inventar ali alguma história para enganar o rei, dizendo que Mardoqueu talvez fosse um rebelde, estivesse armando algum complô contra o rei. Mas, porque é claro que ele não ia falar a verdade, que ele estava enforcando Mardoqueu, porque Mardoqueu não se inclinava para ele, porque Mardoqueu era judeu, nada disso. E aí, quando ele chegou lá, Deus, a gente viu isso na lição passada, Deus fez o rei Assuero perder o sono, e o rei Assuero leu ali nas crônicas, ou leram para ele, nas crônicas do reino, que o Mardoqueu tinha descoberto aquele complô dos dois guardas da porta, Bigtan e Teres, que queriam atentar contra a vida do rei Assuero. E então o rei perguntou para os seus servos, qual foi a recompensa que deram para Mardoqueu? Aí disseram nada. Então ele estava pensando em recompensar. Aí ele, no dia de manhã, no dia seguinte de manhã, o Amã entra lá no palácio. O rei manda chamá-lo e pergunta para ele o que você sugere que possamos fazer para aquela pessoa que o rei quer honrar. Aí, isso aí, nós já vimos que o próprio Amã achava que era para ele, então ele colocou o nível lá em cima. Usar o cavalo do rei, a coroa do rei, a roupa do rei, e que o principal dos príncipes fosse puxando o cavalo e anunciando, É assim que o rei faz com quem ele quer honrar. E aí, quando o Assuero ouviu isso, disse, então, você vai fazer isso com o Mardoqueu. Agora, você imagina a perturbação no espírito desse Amã, de ter que fazer isso com aquela pessoa que ele odiava. Mas teve que fazer, porque ele sugeriu e o rei mandou ele fazer, então ele não podia escapar. Então ele foi correndo para casa ali perturbado, infeliz, mas chegando ali ele teve que rapidamente já se aprontar para ir participar ali do banquete, do banquete que a rainha Ester havia preparado tanto para o rei Assuero quanto para também o Amã. Os dois estavam convidados. Subtópico 2, o banquete do vinho. O banquete para o qual Ester convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. Ester, capítulo 7, versículo 2. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males do vinho. Havia expressa proibição para os sacerdotes, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano. A abstinência total do vinho era condição para o voto de nazireado. Além disso, o Antigo Testamento ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com o vinho, mas encher-se do Espírito. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo o que não convém aos santos. Então, aqui, nesse subtópico, o comentarista ele vai explicar que esse banquete que a rainha Ester preparou ali para o Assuero e para o rei Assuero e para Amã era um banquete que tinha comida, mas também tinha vinho para beber. É claro que se fosse uma festa comum ali do reino,
eles iam ficar bebendo até se embriagar, porque nós já vimos isso em outros contextos. Claro que ali era o Império Babilônico, mas tu vê que Belsazar, ele fez uma festança dessa. O próprio rei Assuero fez uma festa dessa, que foi quando a rainha Vasti, né, ela foi chamada e não veio, e aí perdeu, né, a vaga lá de rainha. E então sempre tinha muito vinho, e aí, é claro, né, à medida que eles iam bebendo, se embriagando, iam fazendo coisas desagradáveis, né, e que, dependendo do contexto, né, podia até chegar às raias do absurdo, como no caso do Belsazar, que mandou trazer os vasos de ouro lá do Templo de Jerusalém, e ali tanto ele quanto os seus principais beberam vinho ali. E foi por isso que Amã começou a escrever lá na parede. Muito bem, então sempre tinha esse vinho aqui, o autor, né, aqui, o comentarista, ele vai enfatizar, né, o perigo da embriaguez. O Antigo Testamento, ele cita em várias passagens bíblicas sobre esse perigo, principalmente lá em Provérbios. Né? Provérbios capítulo 20, capítulo 23, o perigo, né, da embriaguez do vinho. O Novo Testamento também fala sobre isso. Não é o assunto principal da lição, né, falar sobre essa questão do vinho. Também ele vai citar aqui o exemplo do recabita, que se abstiveram totalmente do vinho, né, e foram honrados por Deus. Então, assim, o que é nesse trecho aqui da lição deve se enfatizar, né? É justamente o perigo da embriaguez, né? E os reis, os príncipes, as autoridades naquele período histórico, né? Eles às vezes tomavam decisões embriagados e prejudicavam, né, a nação como um todo, porque o líder, ele tem que ter a mente saudável, né? Ele não pode se deixar levar ali por decisões intempestivas, que justamente, né, acaba acontecendo quando eles se entregam à embriaguez e começam a beber vinho. Então, é importante frisar essa questão, né? Claro que ali era uma festa pagã, a rainha Esther era uma mulher de Deus, mas toda festa numa nação pagã era regada a vinho. E o vinho, ele bebendo bastante, a pessoa bebendo bastante vinho, obviamente que é uma bebida alcoólica, ela vai acabar, né, se embriagando e fazendo até loucuras. Subtópico 3. Qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O fato de Esther comparecer em sua presença, correndo risco de morte, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão a novamente inquirir-lhe: qual é a tua petição, rainha Esther? A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. Esther, capítulo 7, versículo de 3 a 6. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Provérbios, capítulo 31, versículo 26. O comentarista aqui, né, ele vai trabalhar, né, aqui esse ponto da lição em que o rei Assuero pergunta para a rainha Esther qual era o pedido dela. É a segunda vez que o rei Assuero perguntou. Dessa vez, a rainha Esther realmente ela ia falar para o rei qual era o pedido dela, qual era o que ela estava requerendo da parte do rei. Interessante como ela conseguiu manter esse suspense no ar, né? Eu acredito que o próprio rei Assuero deve ter ficado pensando durante a noite, né? O que essa rainha está querendo, meu Deus? O que ela está fazendo esses banquetes e está deixando no ar o pedido dela?
Provavelmente, se, como qualquer ser humano, se ele fosse curioso, ele ia começar a perguntar para as pessoas, né, que estavam perto da rainha Esther, o que seria, né, que ela estava querendo, né, se estava faltando alguma coisa, alguma roupa, algum móvel, qualquer outra coisa desse tipo, né, porque é do ser humano ser curioso e querer saber, né, mas a rainha Esther, com muita sabedoria, e aqui o comentarista até, né, ele vai falar sobre isso, né, que a mulher virtuosa, né, a mulher forte e decidida, como a rainha Esther se mostrou, ela não se precipita. Ela não se precipita, ela não fala sem pensar bem o que vai falar, sem ter noção clara do que ela vai falar. Então, no tempo certo, no momento certo, do modo certo. Isso, não só a mulher, né? O homem também, o cristão, ele tem que ter sabedoria para falar, né? Com as pessoas, falar com prudência, com equilíbrio, com mansidão, né? De forma amorosa, respeitosa. Esse é o papel, né, de todo cristão. Não pode se precipitar com as palavras, para não falar mais do que deve ou se comprometer naquilo que falou. Tópico 2. A fúria do rei contra a injustiça. Subtópico 1. A revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da de seu povo, os judeus, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther, capítulo 7, versículo 4. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. Então, aqui, depois de todo aquele suspense que nós vimos no subtópico anterior, nós vemos a rainha Esther detalhando para o rei o que havia acontecido de fato, né? Que o Amã, ali o primeiro-ministro, o vizir do reino da Pérsia, que era o primeiro-ministro, né, tinha preparado um plano, né, engendrado um plano para poder matar todo um povo que contribuía no reino da Pérsia, que era o povo judeu, né, que era um povo pacífico, era um povo que, né, eles acabaram se envolvendo nos negócios do reino, principalmente na área do comércio. Então, eles sempre contribuíam, eles não prejudicavam ninguém, não era um povo belicoso, um povo que vivia fazendo rebelião, nada disso. Pelo contrário, né? Nós vemos então que o povo judeu sempre contribuiu para o reino da Pérsia. Veja, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, né, entre outros, que sempre contribuíram ali no reino, primeiro da Babilônia e depois, posteriormente, né, no caso Daniel é citado também contribuindo no reino da Pérsia. Então veja que seria um plano absurdo, porque ia exterminar um povo que contribuía para o progresso da sociedade persa. Então, né, ia prejudicar o rei, ia prejudicar o reino. Esse extermínio indiscriminado, injustificado do povo judeu. Então, a rainha Esther apresentou para o rei, estão querendo, né, exterminar o meu povo. E sem chance de defesa. E aí o rei, que nada sabia, né, o rei, ele foi enganado por Amã, e ele não perguntou quando Amã veio falar com ele, que tinha um povo assim, mentiu para o rei, e o rei nem quis perguntar qual era o povo, também não quis saber, já foi assinando, já foi autorizando aquele edito lá de
que o Amã preparou para matar os judeus. Então, a rainha Esther disse, se fosse só para o meu povo ser vendido como escravo, eu nem incomodaria o rei com isso, mas o plano é matar, exterminar todos os judeus, todo o meu povo, no caso, ela ainda não compartilhou que era o povo dela, que ela era judia. Então, esse era o plano. O plano era matar e expoliar todos os bens. E o Amã havia prometido entregar para o rei uma quantia considerável de metal. E veja bem, como é que ele ia adquirir, ele pensava em adquirir esse montante, justamente expoliando os judeus, tanto dali da cidadela de Suzã, ali mais próximo dele, como também em todo o território do Império Persa. Então, era um plano realmente maligno, de destruição. E Satanás, a gente vê que na história do povo de Israel, Satanás sempre se levantou para destruir o povo judeu, porque havia a promessa de que do povo judeu viria o Messias, o Salvador, e de fato isso aconteceu na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então ele sempre quis destruir o povo judeu, mas nunca conseguiu, porque Deus guarda o seu povo e continua guardando o seu povo até os dias atuais. Subtópico 2. Quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até aos pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então, a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Mas, conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir força no estilo ou ele ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo, em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Então, aqui nesse subtópico, quando o rei fica sabendo, primeiro ali de uma maneira geral, da trama que foi preparada ali contra o povo da rainha Esther, e aí ele pergunta quem foi essa pessoa que fez esse plano. E aí a rainha Esther, com muita firmeza, aponta para Amã e diz, foi esse malvado aí, esse Amã. E a partir daí as coisas mudam completamente, porque até então o rei Assuero tinha uma grande consideração, digamos assim, havia honrado de forma tremenda o Amã. Então ele considerava certamente o Amã seu braço direito, o seu principal príncipe, que o ajudava ali a governar aquele extenso império. Mas a partir desse momento, quando o Assuero, quando ele percebeu, ele entendeu o que estava acontecendo de fato, porque ele poderia ter um conhecimento assim genérico do edito, obviamente, alguém já tinha lido o edito para ele, porque ele não ia assinar alguma coisa que não fosse lida por ele, ou então até pelos outros conselheiros também podiam ter lido ali o decreto e ter comentado com ele, mas de uma maneira geral. E ele não entrou em detalhes, porque era muito, imagina um rei
que tinha um império daquela extensão, quantos assuntos ele não tinha que tratar durante o dia, durante o mês, durante o ano, né? Era muita coisa, né? Muitos detalhes que ele precisava lidar, e tinha coisas muito mais importantes como guerras, principalmente, porque o rei Assuero sempre esteve envolvido em guerras, principalmente contra os gregos, né? Então, é óbvio que isso aí ocupava a mente dele na maior parte do tempo. E ele não ia ficar preocupado, tem um povinho aqui no teu reino que vai ser exterminado porque está prejudicando o rei. Então, assim, ele tinha um conhecimento genérico, mas não detalhado. E a partir desse dia aí que a Esther revelou para ele que era o povo dela, que ela também era judia, ela revelou que era o povo judeu. E então o rei, primeiro, ficou sabendo que ela era judia, que ele não sabia, né? Então ela também seria morta nesse dia do que o Amã preparou. E também ficou sabendo da extensão, né, da motivação também do Amã para destruir esse povo. Então, é importante, no caso aqui, é claro, né, os governantes eles não podem tomar decisões e não ter um conhecimento detalhado das consequências daquela lei que ele vai assinar, daquele decreto que ele vai assinar. Serve até para os governantes nos dias atuais, né? Às vezes fazem leis que agradam apenas um grupo social, mas a maioria da sociedade não aprova, né? E aí acaba tendo consequências terríveis, né, para a sociedade como um todo. Acaba prejudicando até a união do povo, porque o povo acaba ficando dividido, né? Então, se isso tivesse acontecido, por exemplo, vamos supor que o Amã tivesse alcançado esse objetivo de matar os judeus. Ele poderia mais tarde querer, vou matar agora os egípcios. Porque me pisaram no meu pé, me fizeram mal, vou matar agora ali os sírios. Então, vou matar, qualquer outro povo do reino, porque ele não gostava. A pessoa não se inclinava para ele. Então, é um perigo quando uma decisão dessa, se ela realmente ela fosse concretizada, haveria consequências terríveis para todo o reino, toda a sociedade persa. Subtópico 3. A terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei, cara a cara com Amã: o homem opressor e o inimigo é este mau Amã. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Provérbios 31:8. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Então, veja só que situação, né, aconteceu aqui nesse segundo banquete aqui que a rainha Esther preparou, né? Depois dela falar, contar todo o plano, qual era o pedido dela para o rei Assuero, que era preservar o povo dela e ter se revelado também como uma judia, né? Então, o rei Assuero ficou, né, furioso. Foi para o jardim, o Amã viu que, né, estava decretado ali o mal contra ele. O que ele fez? Tentou de todas as maneiras, né, pedir
misericórdia para a rainha Ester. E com isso o rei voltou do jardim, viu ele ali inclinado sobre o divã da rainha, pensou que ele estava querendo fazer alguma coisa contra a rainha e então ele decretou a morte do Amã. Foi quando veio ali um servo dele e falou, ele mandou fazer uma forca para matar, para pendurar o Mardoqueu, que é judeu. E aí então, resumindo toda a história, o rei Assuero mandou que o pendurasse então nessa própria forca que o Amã preparou para matar o Mardoqueu. Então ele foi pendurado nessa forca e morreu, né? Então veja que o rei Assuero realmente amava a rainha Ester, né? E depois que ele soube desse plano aí maligno do Amã, ele ficou realmente transtornado. Então Deus, trabalhou em todo esse contexto, mas não podemos esquecer aquilo que foi estudado numa lição anterior, que antes de todo esse processo aqui acontecer, a rainha Ester e também Mardoqueu com o povo judeu da cidadela de Suzã haviam orado e jejuado durante 3 dias, buscando a direção de Deus, buscando a intervenção divina. E isso aqui é uma grande lição, para todos nós que servimos a Deus nos dias atuais. Antes de qualquer decisão, antes de falar qualquer coisa, antes de defender uma causa, antes de fazer uma solicitação, devemos primeiro nos curvar diante de Deus, buscar a sua face, clamar a sua misericórdia, a sua intervenção, e só depois é que a gente vai diante dos homens para poder pedir alguma coisa, ou poder solicitar alguma coisa, ou fazer algum tipo de reclamação. O ser humano, ele não pode se precipitar, principalmente nos momentos difíceis. E, infelizmente, é isso que acontece com muitos que se precipitam e agem de forma temerária, então acabam tendo consequências terríveis nas suas decisões. Por quê? Porque primeiro eles não buscaram a Deus, pedir a direção do Espírito Santo para saber o que falar, saber o que pedir, saber como falar. Então é importante o professor frisar essa lição preciosa aqui, entre outras, do livro de Ester. Devemos primeiro buscar a Deus, que Deus vai nos dar a vitória. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de teologia da Faeste Academia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto por um preço super acessível. Aproveite as nossas promoções. Todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3. O grande livramento. Subtópico 1. A história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Provérbios 20, versículo 2. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Certamente. O motivo dele era que todos vissem o judeu Mardoqueu, inimigo dele, do Amã, ser enforcado. E servia até como exemplo para os outros servos do palácio e do governo. Para que não ousassem não se inclinar diante ali do vizir, do primeiro-ministro Amã. Então,
E também seria, digamos assim, uma satisfação mórbida para o Amã e o seu entorno ali, a sua família, ver o judeu morrendo devagar, sendo pendurado ali e talvez, né, chorando ou gemendo. E ele, certamente, o Amã queria que isso acontecesse, que muitos vissem isso. E também para dar, na concepção doentia dele, né, dar uma demonstração de força de quem ele realmente era ali no reino da Pérsia. Então, acredito que essa forca era tão alta por conta disso. Certamente, né, isso aí não é algo fora da realidade, você pensar dessa forma. Muito bem. Então, o Amã, ele acabou, né, o que aconteceu? Depois de todo esse episódio aí do banquete, do pedido da rainha, acabou que o próprio Amã foi pendurado nessa forca e toda a cidadela de Suzã viu, né, e soube o que havia acontecido, né, e como Deus deu livramento para Mardoqueu, para o povo judeu, e o que aconteceu com o inimigo do povo judeu. Então, é importante que essa lição ficou para todos os que moravam ali naquele lugar. Todos tiveram que observar isso. Como Deus honrou o seu servo, Mardoqueu, e puniu ali a arrogância soberba do mau Amã. Subtópico 2. Os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas, talvez, ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder, às vezes impera um certo sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Harbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã, lá no início, né, do livro de Esther, no capítulo 3. Agora, soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer aquele que falara para bem do rei. Esther capítulo 7, versículo 9. No caso, Mardoqueu. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Então, aqui nesse subtópico, né, o comentarista ele vai abordar essa questão de como as coisas mudam, né, nesses ambientes de poder. Aí, no caso da corte persa, então, os oficiais, eles têm que seguir o que o rei determina, o que o governante da vez determina. Então, o rei Assuero falou que todos deviam se prostrar diante do Amã e todos se prostravam porque o rei mandou fazer isso. Não porque eles gostavam de Amã. Certamente, alguns não gostavam do Amã. Porque uma pessoa que é soberba, arrogante, presunçosa, certamente vai encontrar muita gente que não gosta dela. Então, era o caso de Amã, né? E outra coisa também, o Amã, ele era um agagita, ele era de origem estrangeira, não se sabe de onde ele era exatamente, se ele havia nascido ali na Pérsia ou em outro lugar e se tornou um príncipe do reino. E talvez esses oficiais, como o Harbona, por exemplo, fossem persas de nascimento. Sempre tem essa questão, né? Um estrangeiro tá querendo mandar em nós, está querendo ser melhor do que nós. Isso aqui é claro que é apenas uma sugestão, né? Não tô afirmando, até porque a Bíblia não fala, né, de onde, só diz que o Amã era agagita. Mas não quer dizer que ele tenha nascido lá no sul lá de Israel, onde viviam ali os amalequitas, né?
mas talvez ele nasceu em uma das partes do Império Persa, não sei, e acabou que, como ele cresceu, era influente, e segundo os estudiosos, ele era um descendente do rei Agag, por isso que tinha lá o nome Agagita. Então, o rei Agag era um rei, Amalequita, mas era um rei, né? Então, sempre de família real, digamos assim, o Amã, né? De família, entre aspas, né? Nobre. E aí foi crescendo, né? Ali no reino da Pérsia e se tornou primeiro-ministro, né? Por conta do Assuero. Então, veja aqui os oficiais, todos que eles viram que o Amã já estava decretada ali a morte dele, já começaram a mostrar que não gostavam muito dele. E aí até o comentarista fala que esse Harbona aí poderia até ter feito parte do grupo que denunciou o Mardoqueu para Amã, porque foram falar com Amã, o Mardoqueu não se inclina, não vai fazer nada. É aquele pessoal que gosta de colocar lenha na fogueira, né? E talvez, né, que aqui o comentarista está dizendo talvez, não quer dizer que isso aconteceu, porque o texto bíblico não fala sobre isso. Mas é interessante ver como os ventos mudam, né, como as coisas mudam nesse contexto, né? Quando você vê que alguém perdeu o poder, já as pessoas começam a ir para o lado daquele que está crescendo, digamos, crescendo como alguém de mais poder dentro desse contexto de governo. Isso é típico do ser humano, né? O ser humano, ele é instável, ele realmente, muitos se deixam levar por, digamos assim, por interesses escusos, interesses materiais, interesses monetários, talvez, em alguns casos, né? E, obviamente, que não estão preocupados em seguir uma certa ética e esse tipo de coisa. Então, não estou falando de todos, mas o ser humano, de uma maneira geral, ele muda de lado com facilidade, dependendo das circunstâncias. E então, aí o Harbona falou para o rei Assuero, como eu já comentei, o Amã fez uma forca gigantesca, enorme, para pendurar o Mardoqueu, né? Aquele que falou bem do rei, aquele que ajudou o rei, né? Então deixou no ar e o rei Assuero deu a ordem para enforcá-lo naquela própria forca. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal da Faeste Academia, bate o sino para receber as notificações e também, né, não esqueça de compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas por essa videoaula. Também aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da Faeste Academia, para abençoar a sua vida. A conclusão diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde nosso coração de toda a maldade. Então, o resumo desta lição é que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, no caso o Amã, né? Deus preferia que o Amã se convertesse, que o Amã, né, agisse da forma justa, da forma correta, mas, né, o ser humano, ele tem essa inclinação para rebeldia, o ser humano, de uma maneira geral, virou as costas para Deus e para a sua palavra. Então, né, a maldade que eles plantam, que eles semeiam, eles vão acabar também colhendo essa mesma maldade, ou vão colher coisas ruins para a vida deles, né? De todos aqueles que estão hoje
também semeando maldade, assim como Amã, né, também vão sofrer uma dura consequência se não se arrependerem dos seus pecados. E, em alguns casos, mesmo que se arrependam, eles ainda terão que sofrer as consequências da maldade que fizeram lá atrás. Tá? Muito bem, esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos. Nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.